Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira epístola de Paulo aos Gálatas, né? Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nós, na última ministração nesse texto, foi uma quinta antes do Natal, né? Nós fomos até o versículo 10 e hoje, com a graça de Deus, haveremos dar continuidade. Porém, eu queria ler com os irmãos aqui do versículo 6 até o versículo 17, para a gente trazer a memória aqui um pouco desse texto sagrado. Amém, queridos? Gálatas capítulo 1, versículo de número 6 ao 17. A palavra do Senhor diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas a partir para a Arábia, voltei outra vez para a Macedônia. Quem pode dizer amém? Glória a Deus pelo texto sagrado que ora lemos, irmãos. Esse texto que nós estamos aqui fazendo menção dele, neste culto dessa noite, ele é riquíssimo do ponto de vista de trazer para todos nós uma advertência, sobretudo o zelo e preservar aquilo que é dado pelo Senhor à igreja. Nós estamos, irmãos, dentro de um contexto em que a linha ela é muito tênua no que se refere à possibilidade de caminharmos pelo modelo de um evangelho que não é o evangelho. Nós temos que ter cuidado, não só para não perdermos a essência, a identidade enquanto igreja, mas também não nos tornarmos religiosos. A religião, ou melhor dizendo, a religiosidade, ela pode promover em nós uma falsa relação com Deus. Uma relação que vai contra tudo aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, abrir mão da preciosa palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela sempre será lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor sempre será pão que mata a nossa fome. A palavra do Senhor sempre será água que sacia a nossa sede. No momento em que eu e você considerarmos que a palavra de Deus ela é desnecessária, ou ela pode ser complementada com algo a mais, nós estamos caminhando para outro que não é o evangelho, mas para outro modelo que o Senhor não tem nenhuma preocupação, ou melhor, o Senhor não tem nenhum compromisso com esse outro modelo de evangelho. Nós precisamos nos manter
no verdadeiro e genuíno evangelho. E como eu falava, a linha que define se estamos ou não no verdadeiro evangelho, ela é muito tênua. Há um ponto que pode nos levar a viver a um falso evangelho ou a um contexto de religiosidade. Religião é diferente de religiosidade, certo? A religião vem do latim religare, que significa ligar novamente. Nós podemos estar naturalmente e somos e professamos a fé cristã, com ênfase no protestantismo, conhecido publicamente como os crentes. Esses somos nós. Estamos no contexto da religião, mas não somos e não podemos ser religiosos, porque a religiosidade vai conduzir eu e você para um falso evangelho, e nós não podemos deixar com que sejamos guiados pela religiosidade. Quem pode dizer amém? E basicamente o texto ele vai trabalhar isso ao longo da fala de Paulo à igreja, porque Paulo combate inicialmente a forma como tão rápida aquela igreja, ela perdeu a sua identidade, ela perdeu as características do evangelho que a ela foi dada, ela se distanciou desse evangelho que é tratado como evangelho genuíno, autêntico, que Paulo pregou. Paulo ficou na igreja, na região da Galácia, por aproximadamente 1 ano e 8 meses, discipulando, pregando, anunciando, levando a palavra de salvação para aqueles daquela localidade. E saindo ele como um missionário que esteve por um tempo e agora não mais, toma informação de que a igreja tão rapidamente migrou para outro evangelho que Paulo vai dizer que nem evangelho é. Nem evangelho é. E por isso Paulo chama a atenção da igreja. O versículo de número 8 e o versículo número 9 são versículos que traz uma palavra muito forte, porque ele fala do anátema. A palavra anátema significa digno do fogo do inferno. Entenda aqui uma coisa. Eu falava aqui da última vez quando ministramos sobre esse texto. A razão por que Cristo veio morrer na cruz foi para nos livrar do inferno. Olha como é precioso você se manter no genuíno evangelho. Por quê? Porque quando eu e você caminhamos para outro evangelho, que não seja o evangelho que já foi anunciado por Cristo e os seus apóstolos, nós caminhamos para outro evangelho. E Paulo vai dizer, aqueles que caminham para esse outro evangelho, que não é o que Cristo já deu a vocês, que foi pregado por mim, Paulo falava, esse tal é digno do fogo do inferno. É como que eu tivesse pego o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e rasgado. Não valeu de nada. O que Cristo fez na cruz perde a ênfase ou perde o efeito, uma vez que aquele que porventura viveu um evangelho que não é o genuíno evangelho, esse tal estará sentenciado ao fogo do inferno. Você vê como isso é sério? Então a gente não pode brincar com o evangelho. Evangelho é só um. E a gente precisa se deter a ele. A gente precisa viver nele. A gente precisa andar nele. A gente precisa se alimentar dele. Para que a nossa alma esteja fortalecida. Paulo vai falar não de filosofias humanas. O versículo 10, ele diz, persuado, porventura, persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Porque geralmente, irmãos, quem traz essa ideia de deturpar o evangelho, vem com outras teorias, para tentar simplesmente trocar ou substituir, ou
de alguma forma, confrontar o evangelho. Aí Paulo, ele mesmo, num primeiro momento, ele já se blinda e diz: olha, o que eu preguei para vocês não foi criado por pensamentos meus, não foi ideologia humana, não foi argumento, não foi poder argumentativo, não foi ação de persuasão humana. Seria eu alguém capaz de poder persuadir a homens? Olha como Paulo deixa muito claro: porventura eu teria capacidade de persuadir o próprio Deus? Mas Paulo deixa muito claro que o que ele anunciou, o que ele pregou, não é da vontade dele, embora que ele viva aquilo que ele pregou, embora que ele se submeta àquilo que ele pregou, embora que ele goste do ponto de vista de viver andando segundo aquilo que ele pregou. Mas não é fruto da sua imaginação, daquilo que ele considera que simplesmente criou por conta própria. Não. Paulo, ele tem a preocupação de se desvencilhar da ideia de que, de alguma forma, ele pregou um evangelho que é o evangelho que ele anuncia, que é o evangelho que parte dele. Não é meu, não vem de mim, não pertence a mim. Esse evangelho é de Jesus Cristo. Esse evangelho não é um evangelho de particular interpretação, é de Cristo. Versículo 11, olha o que diz o versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. E é muito bom que a gente saiba disso, sabe por quê? Porque hoje existe uma classe de pregadores, uma classe de líderes, que estão colocando a Bíblia de lado e estão trazendo os seus ensinamentos, como se fosse os seus ensinamentos ou as suas experiências superior à palavra. Eu posso compartilhar com você alguma experiência? Posso. Eu posso compartilhar com você alguma vivência? Posso. Mas eu não posso considerar que as minhas experiências, elas sejam superiores ao que a palavra é. Ninguém nunca estará acima da palavra. Ela é absoluta, ela é eterna, ela é imutável, ela é infalível, ela é a vida. E toda e qualquer experiência que eventualmente eu tenha, ela é muito bem-vinda para enriquecer uma pregação, para compartilhar com a igreja, mas ela precisa estar conectada a princípios e valores da palavra. Porque se eu trago alguma experiência minha pessoal, e essa experiência torna-se doutrina para a igreja, eu estou rasgando a Bíblia. O que não falta, irmãos, é líderes trazendo as suas experiências e colocando como doutrina para a igreja. E isso é sério. Sabe por que é sério? Porque não sou eu que tenho o poder de resgatar ninguém. Não sou eu que tenho o poder de salvar ninguém. Não foi eu que fui para a cruz para morrer por ninguém. Eu não tenho o poder de transformar ninguém. Eu fui transformado pela palavra. Eu me submeti à palavra. Eu devo andar segundo a palavra. Eu devo viver pela palavra. A minha vida tem que estar pautada na palavra. E é por meio dela que devemos viver. Basicamente, Paulo está dizendo isso. Não faço saber, irmãos, versículo 11, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele desvencilha qualquer possibilidade de alguém chegar e dizer: isso aí é pensamento filosófico de Paulo, ou pensamento filosófico de A, de B, de C. Não é de homens que Paulo anunciou, comunicou, levou, proclamou. Não é vontade humana, não é princípios base de homens, não. Aí Paulo diz, continua em dizer, versículo 12: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Duas coisas aqui a gente precisa distinguir. Primeira delas é
Paulo deixa muito claro que não é transmissão de homens, ele não recebe de homens. Lá em Romanos, ou melhor, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, Paulo vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aí ele vai discorrer sobre como devemos estar em relação à ceia. Então, Paulo recebe de quem? Não é dos homens. Por favor, para os radicais, uma observação. Porque tem gente que é tão radical, irmão, que diz: eu não escuto homem nenhum, eu só escuto Deus. Então você vai para o inferno. Deus não botou aqui anjo com asa, com auréola, com espada desembaiada para pastorear a igreja. Deus colocou um homem de carne, falho, fraco, limitado e que depende dele. Mas quem colocou foi Deus. Isso quer dizer que eu devo obediência à minha liderança, eu devo obediência ao meu pastor, porque é bíblico. Jeremias 3,15 diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com sabedoria e inteligência. Então eu devo obediência ao meu pastor, eu devo fidelidade. Obediência como ovelha que deve seguir a voz do seu pastor, eu devo obediência ao meu pastor. Porque alguns radicais dizem: Paulo falou com Deus, então é só com Deus. Esse negócio de ouvir homem, esse negócio de se submeter a homem. O radical pensa assim. Só que nós aprendemos pela Bíblia, irmãos, que nós devemos obediência à nossa liderança espiritual. Paulo está tratando aqui, no versículo 12, de que ele não absorveu, ele não recebeu de homens a sã doutrina, mas ele recebeu do próprio Senhor. Para que alguém não crie aquela ideia de que há uma diferença, irmão, de doutrina de legalismo. Doutrina e legalismo são coisas totalmente opostas. Eu já dizia isso aqui outras vezes, em outras oportunidades, que nós que estamos dentro de uma Assembleia de Deus vimos a igreja evoluir do ponto de vista dos usos e costumes. Quem é mais antigo aí, da década de 80, da década de 90, sabe que a Assembleia de Deus de hoje é outra, do ponto de vista dos usos e costumes. Mas uso e costume nunca foi doutrina. Agora, aquilo que é doutrina é imutável, aquilo que é doutrina é irreparável, aquilo que é doutrina é absoluto, aquilo que é doutrina é simplesmente intocável. Nós temos que nos submeter. É doutrina. Agora, aquilo que é legalismo pode sofrer variação, como de fato sofre. Eu já disse aqui inúmeras vezes: roupa não leva para o céu. Ao resto da frase, como é que eu digo? Isso. A falta dela leva para o inferno. Mas até um tempo atrás, dentro da nossa... que eu amo a Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, meus avós, meus pais, eu amo a Assembleia de Deus, tenho um amor muito grande pela nossa igreja. Mas até um tempo atrás, irmãos, roupa era doutrina. Só que quando eu vou para a Bíblia Sagrada, eu não vou ver textos que me dizem que é doutrina. Agora, porque não é doutrina eu vou andar de todo jeito? Não. Não é porque não é doutrina que eu vou abrir mão de andar decentemente. Como eu disse aqui nessa frase que eu sempre digo, né? Roupa não leva para o céu, mas a falta dela leva para o inferno. Então, é importante que nós saibamos aquilo que é doutrina e aquilo que é legalismo. E Paulo, no versículo 12, ele deixa bem claro: o que eu recebi
não veio dos homens. A revelação que tive veio do Senhor. Vamos ao 13. Porque não ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. É importante que nós conheçamos esse pequeno histórico de Paulo, porque a história do homem fala muito sobre ele. Sim ou não? Né? A nossa história, ela nos acompanha. A nossa história, ela vai nos credenciando. E Paulo traz à tona esse passado dele, porque o passado de Paulo era um passado que de alguma forma trouxe muito prejuízo no início do evangelho para a igreja. Paulo esteve ali de acordo com a morte de Estevão por apedrejamento. Paulo perseguia a igreja com cartas das sinagogas para poder prender. Ele, como religioso, ele não tinha poder de polícia, mas ele tinha autoridade para chamar para si uma guarda, a guarda romana, para acompanhá-lo, para prender aqueles dissidentes do judaísmo, aqueles que eram contrários ao judaísmo. Então ele tinha uma autoridade religiosa que Roma respeitava. E Roma não queria briga com os judeus, nem com Israel. Israel era colônia de Roma. Roma era o império da época que predominava. E em razão disso, as autoridades religiosas, e Paulo era uma autoridade religiosa, exercia a autoridade sobre a autoridade policial daquela época, que eram os soldados romanos. Então, o que um chefe de uma sinagoga, o que uma autoridade religiosa determinava, o império de Roma ia lá e chancelava. Paulo foi com guardas romanos, perseguindo, prendendo, ordenando a morte de vários cristãos. Ele concordou com a morte por apedrejamento de Estevão. Esse homem, a igreja temia. Esse homem, a igreja tinha profundo receio sobre esta igreja, sobre este homem, porque ele era perseguidor. Ele era aquele homem que tinha desejo de destruir e matar todos os cristãos, prendendo, açoitando ou determinando a morte mesmo. Então você imagina o quanto isso falava sobre Paulo. E o evangelho que os irmãos da região da Galácia estavam migrando, que não foi o evangelho que Paulo pregou, mas era o evangelho que eles estavam migrando, simplesmente é o evangelho que volta outra vez para uma relação com o judaísmo. Por isso Paulo está dizendo, daí eu já saí, eu já estava aí, eu já estive aí, eu era judeu, eu tinha esse afã de querer ver os cristãos, a igreja, os seguidores de Cristo sendo perseguidos, ou presos e até mortos. Ele era judeu e zeloso pela lei, perseguia a igreja de Deus, assolava os cristãos, como ele mesmo diz aqui no versículo 13. O versículo 14 ainda continua falando sobre esse pequeno histórico dele. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então Paulo mostra claramente que ele era um homem que tinha todas as características para ver os cristãos e a igreja primitiva destruída. Por quê? Porque ele carregava consigo o zelo do judaísmo, ele carregava consigo a preocupação, sobretudo, de manter íntegra a doutrina judaica. Ele excedia, ou seja, estava acima de todos aqueles que se tratavam como zelosos pela lei e pelas tradições. E ele estava sempre à frente destes. Mas houve um momento em que o Senhor fez
algo diferente na vida de Paulo. E aí o versículo número 15, por favor, acompanhe o que o texto diz no capítulo 1, vai mostrar claramente que Paulo entende que a soberania de Deus já estava desde o ventre da mãe dele, quando ainda estava no ventre de sua mãe. Olha o que o versículo 15 vai dizer: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Eu tenho aqui irmãos que nasceram em outra religião e que batiam o pé e diziam: igreja de crente, eu não entro nunca. Igreja de crente, se eu puder eu quebro, se eu puder eu jogo pedra, se eu puder eu empurro, se eu puder eu vou cuspir na cara de crente, se eu puder eu jogo pedra no telhado da igreja, se eu puder eu dou carreira em crente. É tudo assim. Só que imagina aí, Paulo ele tinha essa mesma postura, só que Paulo não fazia promessa não. Ele ia lá e fazia. E ele não era para cuspir não, ele ia lá e dizia: bora, cada um pega uma pedra, apedreja aquele dali. Quebrava o cabo todinho na pedra. Aquele dali, ó, prenda aquele dali. Aquele outro ali, vamos matar ele. Aquele outro ali. E cada um ele ia matando, prendendo, assolando, destruindo. Alguns irmãos entre nós ainda alcançou um tempo de muitas pessoas que tinham ódio da igreja. Pastor é ladrão. Eu estou cansado de ouvir isso. E igreja é um bando de fanático. E aí os adjetivos são inúmeros. Mas o versículo 15 aqui está nos dizendo que Paulo foi escolhido desde o ventre da mãe dele por graça de Deus. Eu e você estamos aqui não é porque a gente é bonzinho não, irmão. Eu e você estamos aqui não é porque a gente é diferente não. Eu e você está aqui não é porque você é da família de fulano, que é de Beltrano, que tem influência com cicrano, também não. Eu e você não estamos aqui não é porque o nosso sangue é azul não. Eu e você estamos aqui por causa de um item. Sabe que item é? É o que está aqui no versículo 15, ó. Graça. Estamos aqui por causa da graça. Um atributo de Deus. Atributo este que ele comunicou aos homens. Existem os atributos que são as qualidades de Deus, que são incomunicáveis aos homens. A sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Nenhum homem será onipotente, nenhum homem será onipresente, nenhum homem será onisciente. Eu fico preocupado com igrejas por aí que ficam endeusando o profeta. Eita, o profeta já sabe de tudo. Se Deus fechar a torneira do céu, o profeta fica falando ao vento, irmão. Acabe com esse negócio de endeusar. Você só tem um Deus. E o seu Deus é aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Não, porque o profeta sabe até meu CPF. Cuidado que isso é bandido. Isso é bandido. Para nossa vergonha eu digo isso. Para nossa tristeza eu digo isso. Porque não deveria ser assim. Mas muitos usam do dom que Deus deu para usurpar a noiva do Cordeiro. Não, pastor, porque ele sabe. Olha, quando eu chego lá, ele fala até do que eu comi na hora do almoço. Você escovou bem os dentes? Porque pelo bafo a gente sabe o que você comeu. Cuidado. Cuidado. Não vai endeusar sei lá quem for, não. O meu Deus é um. Esse aqui que fala é falho. Qualquer um que está aqui entre nós é falho. O único que é perfeito é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. O único que pode ser adorado é Deus. Não, porque no toque no
o profeta fulano, porque o profeta fulano, quando pega o microfone, ele fala até do tempo que eu era criança. Eu creio que Deus usa os seus profetas, creio. Mas em nenhum lugar da Bíblia eu vou encontrar Deus dizendo, adore o profeta. Em nenhum lugar da Bíblia eu vou encontrar Deus dizendo que o profeta é maior do que o nosso Senhor. Existiram homens da Bíblia Sagrada que tiveram tríplice ministério. Samuel foi sacerdote, Samuel foi profeta e Samuel também foi juiz. No tempo dos juízes, o último juiz de Israel foi Samuel. Samuel transitou entre a teocracia e a monarquia. Samuel viveu o tempo de profeta, onde Deus guiava o povo. E chegou um momento em que Deus disse a Samuel, o meu povo prefere ser guiado por um homem. E o Senhor permite, por misericórdia dele, que se levante um rei entre Israel. E Samuel vai lá e unge o primeiro rei de Israel, que é Saul. Samuel tem o papel sacerdotal, o papel de julgar Israel e o papel de profetizar para Israel. Mas eu não vejo em nenhum momento Deus mandando Samuel, o povo, se prostrar diante dele e o adorar. Existe uma diferença entre honra e adoração. Chegou o profeta a um temor que é caminhado com a honra. A adoração é você simplesmente considerar que aquele profeta está acima de tudo e de todos. Está vendo esse homem chamado Paulo? Quando ele chega em Bereia, que ele vai pregar para os bereanos, é Paulo pregando e a igreja de Bereia com as escrituras abertas. E Paulo não vai confrontar o fato da igreja de Bereia estar acompanhando o que Paulo está pregando para ver se está ou não conectado com as escrituras. Porque o nosso Deus, irmão, não é Deus de confusão. Deus nunca vai usar ninguém aqui no púlpito para pregar a palavra dele, para desfazer o que ele já disse. Se você ouvir uma pregação desfazendo o que a Bíblia disse, jogue no lixo a pregação, não a palavra. Porque essa tal pregação não vem do Senhor. Essa tal profecia não vem do Senhor. Essa tal mensagem não vem do Senhor. A verdadeira, genuína, autêntica, infalível mensagem, ela vai caminhar em harmonia com o que está escrito. Paulo foi pregar aos bereanos, a igreja de Bereia, e eram os irmãos lá. Paulo pregando e os irmãos testificando nas Sagradas Escrituras se aquilo que Paulo estava pregando é verídico ou não. E Paulo em nenhum momento questionou. E isso é o que a igreja de hoje precisa fazer, para não se contaminar com os falsos profetas, com os falsos pregadores, com os falsos pastores. João capítulo 10 fala de quem? Do pastor e do mercenário. Fala da parábola do bom pastor e fala do mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que vê o lobo vir devorar a ovelha e ele deixa devorar. Por quê? Porque ele não está preocupado com a ovelha. Não está nem aí, está nem se lixando para a ovelha que se exploda, a ovelha que morra, não estou nem aí. Ele é mercenário, o alvo dele não é a ovelha, é a lã que a ovelha oferece. Muito do que eu prego aqui, irmão, muita igreja não prega mais. Por quê? Porque não dá ibope. Vai pregar o que o povo quer ouvir. Tem vitória, é vitória. Sabor de mel é vitória. E sabor de mel é vitória. E sabor de mel é vitória. E sabor de mel é vitória. Aí, não tem ajuste, não tem fechadura, não tem a coxa de Jeová, não tem chave de fenda arrochando parafuso solto, não tem vara para quebrar a perna de ovelha desobediente, não tem cajado para puxar a ovelha que está fora do aprisco para dentro do aprisco. Não tem. É só vitória, é só sabor de mel, ninguém vai tocar em tu, você é infalível, você vai vencer, não se preocupe, você vai se levantar. E
tudo de bom e de melhor. Aí todo mundo quer ouvir isso. Vai ver essas igrejas lotadas. Termina o culto, pergunta se o pastor sabe o nome das ovelhas. 2 ou 3 que está ali pertinho, o resto, tchau. Por quê? Porque ele não está preocupado. Ele está preocupado assim, se você ligar, vai orar. Irmão, manda primeiro o Pix e eu faço a oração em seguida. Pastor, o senhor pode me visitar lá no meu trabalho? Eu vou, mas manda o dinheiro do combustível para eu chegar? Sim, você trabalha em quê mesmo? É numa bodega ali. Bodega, bota aí na última da lista aí. Mas se for uma grande empresa, irmão, tira tudo da frente. Eu vou visitar fulano. Porque o foco não é ovelha. É o que a lã, que a ovelha pode oferecer. Está ali disponível para ele. Esse não é o pastor. Esse é o mercenário. Esse é o mercenário. Pastor, e é errado visitar empresário? Não há nenhum problema. Mas trate o empresário e trate o irmão lá que vende picolé na feira do mesmo jeito. Está tudo certo. Não tem problema. Paulo está aqui combatendo e deixando as suas credenciais. Foi por graça de Deus que ele me escolheu desde o ventre. Monitorou, acompanhou a igreja nos seus primeiros anos, como perseguidor da igreja. Zeloso, excedia o zelo dentro do judaísmo para ver a igreja, ou melhor, para ver o judaísmo prevalecer sobre a igreja. Mas o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe. Olha o que o versículo 16 diz. Por graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem carne e nem sangue. Quando Paulo, lá em Atos capítulo 9, vai no caminho de Damasco e o Senhor tem com ele um encontro, Paulo cai ali possivelmente do cavalo, né? A gente não tem como afirmar porque não há expressão lá de que animal ele está caminhando, mas ele cai possivelmente de um cavalo. E quando ele cai, que o resplendor de glória toma ali a Paulo, diante dele, a primeira palavra que Paulo fala é Senhor. Porque Paulo reconhece, quem está ali é o Senhor. E a palavra do Senhor para Saulo é: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele reconhece, estava fazendo o errado. Pensava eu que estava fazendo o certo. Irmão, eu tenho pessoas aqui da igreja que vieram de outra religião, não entro no detalhe, que na mente delas, ela estava vivendo certo. Viveu 15, 20, 30 anos na mente achando que estava vivendo certo. E Deus é tão misericordioso, porque isso aí é escolha de Deus. Soberania de Deus. Evangelho de João, no capítulo de número 15, vai dizer: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então é o Senhor que escolhe. Quantos entre nós viveu um outro evangelho, em uma outra religião, que não entro aqui no mérito, e na sua mente você considerava: estou no lugar certo, fazendo certo e agradando ao Deus verdadeiro? Não era assim? Desse jeito. Hoje o que a gente fala aqui por causa dessa questão de TV, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Mas tem uma religião aí que se adora a espíritos X, e que quem está lá adorando está pleno certo de que está adorando ao Deus certo, fazendo certo e a pessoa certa. Irmãos, todos que estão em qualquer religião consideram que estão adorando o Deus certo. Nenhum vai dizer que está adorando ao Deus errado. Os baalitas achavam que estavam adorando o Deus certo. Eles estavam tão convictos que estavam adorando ao Deus certo, que eles começaram a se cortar, a se mutilar,
para chamar a atenção do seu Deus. Tamanha era a convicção de que eles estavam adorando ao Deus certo. Só que descobriram que o verdadeiro Deus não era o deles. Eles viram que quando Elias orou, o verdadeiro Deus respondeu. Irmão, que coisa gloriosa é você saber que você, não porque eu quero ou porque você quer, mas porque o nosso Deus afirma para a gente que Ele é o verdadeiro Deus. Jesus chegou em Gadá, na região do Gadareno, o endemoniado Gadareno estava ali, possesso de demônio, havia legiões de demônio nele. Ele ficava no cemitério escondido esperando qual é o defunto que vai enterrar hoje. Quando enterrava o defunto, ele esperava a família ir embora, ele ia lá, cavava o lugar onde o defunto estava e comia a carne do defunto. Aí Jesus chegou lá, na região de Gadá. E a Bíblia fala que quando Jesus chega na região de Gadá, o endemoniado gadareno vem, e qual é a primeira atitude que ele tem? Se prostra e o adora. Quem é o verdadeiro Deus? Se o endemoniado gadareno tivesse servindo de fato ao verdadeiro Deus, quem ia se prostrar para adorar quem? Se os baalitas estivessem adorando o verdadeiro Deus, quem ia se envergonhar diante do desafio? Quem responde com fogo do céu? Elias lançou o desafio, os baalitas abraçaram, mas foram envergonhados, porque adoravam ao falso Deus. Alguns de nós aqui viveu uma vida toda achando que estava adorando o verdadeiro Deus, ali, aqui e acolá, até o dia que a graça, foi a graça, viu? Foi a graça, foi a graça. Diga para quem está do seu lado aí, foi a graça de Deus, foi a graça de Deus, foi a graça de Deus. Que você imagina, irmão, viver uma vida toda de engano. Não diga para mim que eu estava no engano, não, porque quando eu estava no engano eu achava que eu era a pessoa mais certa do mundo. Tá todo mundo errado e só eu estou certo. Quebrava no cacete, jogava pedra em igreja, dava carreira em crente, cuspia nos crentes e por aí vai. Porque quem estava certo era quem? A gente achava que estava certo. Não é assim? Aí Jesus disse, eu escolhi desde o ventre da mãe dele. Ele foi escolhido. Ela foi escolhida. Vou marcar um encontro com ele. Com Saulo foi no caminho de Damasco, mas conosco foi em algum momento da nossa vida, em algum lugar. Não sei se Deus lhe tirou você de uma mesa de bar, não sei se Deus tirou você de uma roda de drogas, não sei se Deus tirou você da prostituição, não sei se Deus tirou você da idolatria, não sei se Deus tirou você do engano aonde você estava. Eu sei que Deus marcou o encontro e olha onde você está agora. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça de Deus, é graça de Deus, é a graça de Deus. Gratidão é o que a gente tem para entregar. Graça é uma das qualidades de Deus que Deus comunicou aos homens. Os atributos comunicáveis o Senhor deu aos homens. Os incomunicáveis são os de Deus. Onipotência, onisciência, onipresença. Ninguém é, só Ele é. Onipotente, onisciente, onipresente. Mas porque Ele é amor, aí Ele comunicou para a gente o amor. Aí nós amamos.
porque Ele é o que cura. Aí Ele comunicou para a gente a cura. Aí o Senhor nos usa com cura, porque Ele é aquele que é a sabedoria. Aí Ele comunicou para a gente a sabedoria. Aí Deus lhe dá sabedoria. Esse dia eu estava pensando, meu Deus, faz uma pequena, irmão, para um pouquinho aí, faz uma pequena retrospectiva da tua vida, esses últimos 5 anos. Faz uma avaliação de tantas arapucas que Deus tirou tu. De 5 anos para cá, as arapucas que Deus tirou tu. Aí você diz, mas rapaz, como é que eu saí daquela? Deixa eu te dizer, foi a graça. Foi a graça. A arapuca era para matar você, rapaz. Aí Deus disse, não vai matar, porque eu escolhi, é meu. Aí Deus deu sabedoria, sai por aqui, vai por ali, entra à esquerda, olha, dá uma rezinha, puxa de lado, acelera mais, diminui menos, aí vai assim, freia, não vai, fica, cala, fala, fecha o olho, abre o olho. O Senhor foi dando a você a direção, e Deus te livrou. Teve escape, teve escape, teve escape, teve escape, teve escape, teve escape, teve escape de Deus para a tua vida. É o escape do Senhor. Procura no bolso aí o dinheiro para pagar o que Deus fez. Procura aí na carteira o dinheiro para pagar o que Deus fez. Procura aí no Pix o dinheiro para pagar o que Deus fez. Procura aí no banco o dinheiro para pagar o que Ele fez. Procura ver se teu carro, tua casa, teus bens paga o que Ele fez. É graça de Deus. É a graça dele, é a graça dele, é a graça dele, é a graça dele. Estamos de pé por causa da graça. Estamos caminhando por causa da graça. Estamos vencendo por causa da graça. Estamos vivos por causa da graça de Deus. Maravilhosa graça. Extraordinária graça, infinita graça, bondade do Senhor comunicada a mim e a você. E nós estamos aqui para dizer obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Não tenho como pagar, Senhor, mas Ele fez. Aleluia. Quem pode dizer amém? Paramos no versículo 16. Semana que vem tem mais uma porção. Amém, queridos? O nosso Deus, Ele é? Graças a Deus. Lembrar os irmãos das nossas atividades desse final de semana. Estamos no nosso 7º dia. Qual dia?